O Tabernáculo de Moisés. Parte 9. No vídeo anterior, abordamos o significado profundo da Arca da Aliança, desde suas dimensões imateriais até sua simbologia espiritual. A arca, feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, representa a perfeita união das duas naturezas de Cristo, divina e humana. Discutimos como suas medidas revelam a simbologia da divindade, da expiação e da graça, e também da justiça e da ressurreição. Neste vídeo, vamos explorar as referências bíblicas e seus significados no contexto do tabernáculo. Vamos ao conteúdo. Referências bíblicas e seus significados. Farão também uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura, de 1 côvado e meio, e a sua altura, de 1 côvado e meio. Êxodo 25 verso 10. Isto faz alusão à humanidade incorruptível e sem pecado de nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio às más condições do deserto, deste mundo, de corrupção e maldade, ele permaneceu incorruptível, puro e irrepreensível em sua natureza e caráter. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos 16 verso 10. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1 verso 35. Com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, Êxodo 25 verso 10. As medidas da arca sugerem um significado espiritual em seus números. A tampa se ajustava perfeitamente sobre a arca. As medidas da arca em hebraico eram 2,5 vezes 1,5 vezes 1,5 côvados. 2 vezes 1,5 é igual a 3, que é o número da divindade. 2 vezes 2,5 é igual a 5, que é o número da expiação e da graça de Deus. Perímetro da extremidade. 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5 é igual a 6, que é o número do homem. Perímetro da tampa. 2,5 mais 1,5 mais 2,5 mais 1,5 é igual a 8, que é o número da ressurreição. A soma das laterais maiores, tampa e fundo da arca, igual a 10, que é o número da justiça. A soma das laterais das duas extremidades, 8 vezes 1,5 é igual a 12, número do governo perfeito. A altura da arca era a mesma altura da mesa dos pães da proposição, e da grelha do altar de bronze, 1,5 côvados. Somente quando chegamos ao sacrifício de sangue é que podemos ir ao propiciatório e então ter comunhão na mesa dos pães da presença. Revista A de ouro puro. Temos a presença de 2 materiais na arca. O ouro que simboliza a sua natureza divina. Hebreus 1, e a madeira que simboliza a sua natureza humana. Hebreus 2. Esta figura simboliza as duas naturezas presentes em uma única pessoa, o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. Duas naturezas que permanecem distintas, porém presentes em uma única pessoa. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Êxodo 25 verso 11. 3 peças do tabernáculo recebem coroas. São elas: o altar de ouro do incenso, a mesa dos pães da presença e a arca do Senhor. A coroa de ouro nos revela o conceito que o Pai tem do Filho. Enquanto os homens o coroaram com espinhos, e vestiram-no com um manto escarlate, e, colocando-lhe uma coroa de espinhos, lhe fizeram saudações: Salve, Rei dos Judeus! Marcos 15 verso 17, o Pai o coroou de honra e de glória. Mas vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, coroado de glória e honra, por ter padecido a morte, para, pela graça de Deus, provar a morte por todo o homem. Hebreus 2 verso 9. A coroa sempre evidencia a realeza. Ele nasceu como o Rei dos Judeus. Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. Mateus 2 verso 2,
foi crucificado como rei. Era a preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. João 19 verso 14. Ele é rei e sacerdote para sempre e está assentado à direita de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Salmos 110 verso 1. Ele é rei em Sião. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Salmos 2 verso 6, que é a Jerusalém celestial, a igreja. Mas vos tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, a Assembleia Geral e a Igreja dos primogênitos, que estão arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12 verso 22 e 23. Quando ele vier novamente, virá com muitas coroas em sua cabeça. Então, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, o qual ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é, o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam, montados em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca sai uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo pisará o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos capitães, e a carne dos poderosos, e a carne dos cavalos, e dos seus cavaleiros, e a carne de todos, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, armados para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que tinha feito sinais perante ela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta, e adoraram a sua imagem, e estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saia da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19 do verso 11 ao 21. E nós depositaremos nossas coroas a seus pés em adoração. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3 verso 11. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés. Êxodo 25 verso 12. As 4 argolas eram fundamentais para manter o equilíbrio da arca. Assim deve ser a pregação da palavra, feita com equilíbrio, sem ênfase exagerada de uma verdade em detrimento das demais e, portanto, de toda a verdade. Além disto, deve ser o evangelho pregado aos 4 cantos da terra, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A apresentação do Filho deve ser feita conforme a revelação bíblica dos 4 evangelhos e com especial ênfase naquilo que a própria Escritura diz de Deus. Que Ele é a luz. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. 1 João 1 verso 5. Espírito. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4 verso 24. Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. 1 João 4 verso 16. E fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12 verso 29. Depois faça as varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e as varas permanecerão nas argolas da arca,
não devem ser retiradas. Êxodo 25 do verso 13 ao 15. As varas deveriam permanecer nas argolas da arca como símbolo da peregrinação terrena. Elas permaneceram na arca até o templo de Salomão ser construído. Ali então a arca foi finalmente colocada. Os varais eram tão compridos que as suas pontas se viam desde o santo lugar diante do Debir, porém de fora não se viam, e ali estão até ao dia de hoje. 1 Reis 8 verso 8. O significado disto para Israel é que as peregrinações e a caminhada pelo deserto haviam terminado. Como disse o autor de Hebreus, assim como Abraão, estamos esperando pela cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11 verso 10. Nosso lar eterno não é aqui, estamos apenas de passagem. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 cm de largura. Coloque a tampa sobre a arca e, dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos. Êxodo 25 verso 17, 21 e 22. Foi ali, sobre o trono de misericórdia, que Deus falou a Arão. Ali, virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 25 verso 22. Este é o lugar onde o sangue do novilho era aspergido como propiciação pelo pecado da nação. Levítico 16. O sumo sacerdote não poderia entrar no lugar santíssimo sem fazer a expiação pelo sangue. Vemos também que a voz de Deus era ouvida somente a partir do trono de misericórdia através da expiação pelo sangue. Deus não tem nada a dizer ao homem sem a mediação de Jesus Cristo e seu sangue remidor. Foi o sangue que transformou o trono de justiça em trono de graça. Visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos a nossa fé professada. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos-nos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para socorro em tempo oportuno. Hebreus 4 do verso 14 ao 16. É mediante a fé, pelo seu sangue, que Jesus torna-se nossa propiciação. A palavra propiciação significa apaziguar, aplacar, satisfazer. Deus é um Deus santo e cheio de retidão e justiça. A ira divina é a santidade de Deus em ação contra o pecado. O pecado deve ser condenado e a pena exigida é a morte. O sangue aspergido sobre o propiciatório testificava que a morte havia ocorrido. O juízo de Deus havia sido executado e a ira de Deus apaziguada. Sua justiça fora satisfeita e, agora a misericórdia de Deus poderia então fluir. O sangue derramado no altar de bronze, apresentado como tipo da cruz, é trazido para a arca e para o trono de misericórdia, o trono de Deus, e Deus se torna propício. Encontramos no tabernáculo uma mistura de justiça e misericórdia. A grelha do altar de bronze do sacrifício, que media 1,5 côvado de altura, era o trono do juízo. Ali o pecado de toda a nação era justificado pela morte substitutiva. Porém a arca da aliança, que também media 1,5 côvado de altura, era o trono de misericórdia. Nela toda a nação de Israel era reconciliada com Deus. Remover a tampa onde o sangue havia sido aspergido, como fizeram alguns israelitas curiosos. E feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para a arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens. E o povo pranteou, porque o Senhor os ferira com grande mortandade. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá estar perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá de nós? 1 Samuel 6 verso 19 e 20, significava expor-se e colocar em operação a administração da morte. Se alguém desejasse olhar as tábuas de pedra dentro da arca, teria que remover ou deixar de lado o sangue. Se nós rejeitamos o sangue, a lei do Espírito de vida,
Caímos para o nível da lei, a lei do pecado e da morte. Somente em Cristo podemos encontrar vida, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10 verso 4. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.